Se os irmãos estão prestando atenção nas mensagens, podem perceber que na sexta-feira houve uma introdução, no sábado de manhã e sábado à noite nós usamos para discorrer a história do reino desde a eternidade passada, sob o governo de Lúcifer, como que ele usurpou este reino, como que o Senhor então restaurou o reino e colocou nas mãos de Adão, e como depois passou para Israel. Ambos não exerceram, não executaram, não expressaram este reino. Pelo contrário, ficaram ambos subjugados no reino das trevas. E ontem à noite, como que o verbo veio, se fez carne, o próprio Deus se fez homem para resgatar este reino, restaurar esse reino. E o meio de ele ter esse reino de volta não foi mediante a força, não foi pela espada, não foi pelas bombas, mas foi mediante o processo inverso da rebelião, o processo inverso da usurpação, que foi se humilhando, se esvaziando e sofrendo até a morte, morte de cruz, indo até o Hades, as partes mais baixas da terra, para então de lá sair vitorioso com as chaves do inferno, as chaves da morte. Como ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E em ressurreição, ele ascendeu aos céus com o seu próprio sangue, o que o fez digno de abrir o livro que estava nas mãos do Pai, o livro do destino eterno da humanidade, o livro que fala a respeito do destino do sistema babilônico, o livro que fala a respeito do destino da humanidade, da igreja, ou o livro que fala a respeito do destino eterno do universo. Quem é digno de abrir o livro? Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. E este é o Cordeiro de Deus, como que está recém-imolado. Ele é um cordeiro, ele é um leão cordeiro. Ele venceu, ele é o rei, aquele que é tão grande, mas que se fez tão pequeno, para poder reassumir, se apropriar do reino que pertence ao seu Pai. Então ele teve uma dolorosa obra de redenção para resgatar de volta o reino para o Pai. E a partir então desse resgate, então veja que a morte de Cristo ela é maior do que a redenção dos nossos pecados. A morte de Cristo, ela abrange o reino, o universo, abarca de eternidade a eternidade. E como resultado dessa conquista do reino, aí vem a sua libertação pessoal, vem o seu perdão de pecados pessoal. Amém? E então Cristo, com o seu próprio sangue, junto ao Pai, nos constituiu um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. A morte de Cristo, na verdade, ela não apenas nos concede o reino, mas ela nos constitui reino. Esta é a razão porque quando Jesus ele sai a semear a palavra do reino, ele semeia a semente no coração, dentro, porque agora o reino e nós são misturados e nos tornamos um, e portanto a igreja é o reino dos céus. Reino dos céus, no sentido de que é o reino de Deus, que até então foi entregue às mãos de Adão e do povo de Israel, agora não é entregue nas mãos da igreja tão somente, mas agora é um reino celestial, que é a vida celestial do Filho de Deus, que opera no nosso ser espiritual, no nosso espírito do homem regenerado. É um reino totalmente espiritual, que não possui vínculos materiais. Por isso que o mundo não nos reconhece como reino. E não pode reconhecer. No momento que o mundo reconhece o povo de Deus como uma instituição política, humana, religiosa, ela deixou de estar na realidade do reino dos céus e passa a assumir uma aparência do reino dos céus. O que é descrito como o joio semeado no meio do trigo, o fermento na farinha, ou então aquela erva, hortaliça, né, da mostarda que se transformou numa grande árvore. Então o mundo não nos conhece, como o próprio Jesus falou em João 16, o mundo nos odeia porque nós somos totalmente alienados do sistema político, né, deste mundo pecaminoso.
totalmente separado. A nossa natureza é celestial. Não tem como o mundo ver em nós esse reino, porque o reino é de natureza espiritual. Então o mundo não tem como conhecer o Espírito Santo. O mundo não conhece, não percebe, não sente, não reconhece. É um reino celestial, embora estejamos sobre a terra. Por isso que nós vamos ficar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o que vai acontecer aqui é meramente, ou tão somente espiritual. Os irmãos não verão nenhuma associação política, ou nenhum reconhecimento político. Foi incrível na época agora das campanhas, veio aqui alguns deputados, candidatos aí, um passou aí, tentou entrar, mas não conseguiu entrar, porque os irmãos já informaram que nós não nos associamos. Teve um outro que chegou a entrar, sentou, né? E o deputado Exalci, né, que agora não está eleito, mas ele ficou como uma pessoa que estava carente de ouvir a palavra de Deus, e nós não compartilhamos com ele este microfone ou a plataforma para que ele pudesse falar algo sobre política, porque aqui é o reino dos céus. E no reino dos céus, o presidente da república não tem nenhuma maioridade, porque o reino dos céus é maior do que o reino dos homens, está acima. Então no reino dos céus, até os maiorais são servos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém? Então a questão que está em pauta aqui agora é: vivemos a realidade do reino dos céus, ou vivemos, na verdade, a aparência do reino de Deus? Uma aparência que foi forjada por Satanás para enganar, para iludir. Convivemos hoje, na atual conjuntura, nessa tensão. É uma tensão, porque os filhos de Deus estão envolvidos em sistemas humanos. E você não sabe mais quando você toca a palavra do homem ou a palavra de Deus. Você toca o reino de Deus ou o reino dos homens. Está difícil, porque há uma mistura, de fato, no meio do povo. Então, essa condição do nosso viver atual vai determinar qual será o nosso futuro no dia da vinda de Cristo. Não me refiro ao futuro eterno, me refiro ao futuro imediato à vinda de Cristo, que se refere onde nós estaremos durante os 1000 anos. E é sobre este milênio que nós queremos falar esta manhã. Então o que nós vamos apresentar esta manhã, para muitos é novidade, para outros trará algum esclarecimento, para outros não vai ajudar quase nada, e outros muito menos. Não sei. Mas uma coisa é certa: ao entrarmos no entendimento da Escritura, restrinja seu coração. Cuidado para você não ser um rebelde e começar a trazer questionamentos a Deus. Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O que é a discussão? Você está vendo que a pessoa está com a razão, está escrito. Mas você fala: mas eu não concordo, não pode ser assim. Aí fica debatendo, né, aquele conflito. Ora, quem é o homem para discutir com Deus? Ou nós nos curvamos diante de sua palavra, ou então nós abrimos mão dela. Reino e salvação. Qual é a diferença? Vamos abrir a Bíblia em 2 textos. Eu quero que essa ala à minha esquerda aqui, ó, todos vocês, abrem Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos falar juntos, todos nós aqui? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus, como é que se adquire o reino de Deus? Como é que se apodera do reino de Deus, do reino dos céus aí? De que maneira? Pelo esforço. Quem se apodera dele? Os que se esforçam. A palavra no grego para esforçar aí dá um sentido de alguém que está totalmente esfolado, literalmente falando. Há um esforço enorme, demasiado, para aqueles que pretendem tomar posse deste reino dos céus. Agora, o que esse texto dos irmãos aqui diz?
capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios. Versículos 8 e 9. O 10 nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Mas o 8 e 9 diz assim: pela graça, sois o quê? O que é tomado por esforço? O reino dos céus é tomado por esforço. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Estabelece aqui uma distinção, e aqui é onde se encontra, se estabelece a discussão arminiana e calvinista. Armínio dizia: para sermos salvos precisamos nos esforçar, porque para entrar no céu tem que haver muito esforço. Onde é que está o erro aqui de Armínio? É que o texto não diz que somos salvos por esforço. É que o texto não diz que entraremos no céu por esforço. Diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Mas pastor, e reino dos céus e o céu ou a salvação não é a mesma coisa? Não. Se você acompanhou de sexta-feira para cá e hoje até o final, você verá que não é. Reino é uma questão que acontece desde a eternidade passada. É algo que está sendo alvo de conquista, alvo de disputa, alvo de demanda. É algo que requereu a intervenção de Deus feito homem para readquiri-lo. Como foi que o Filho de Deus tomou posse do reino que estava usurpado por Satanás? Foi com esforço ou foi com graça? O que Cristo fez para ter de volta o reino? Foi esforço? Quem esteve aqui ontem à noite? Como ele adquiriu esse reino? Foi pouco esforço? Foi muito esforço. Custou o sangue, a vida, o sofrimento, a humilhação, o esvaziamento, a entrega, o sacrifício, a consagração plena. O reino foi conquistado, readquirido por Cristo com muito esforço. Agora, tratando-se de salvação, a Bíblia diz com outro tom: é por graça, é por fé, é um dom de Deus, não é por obras. Aqueles que pensam que são salvos por obras devem estar sendo confundido com os textos bíblicos que se referem à entrada no reino. Já já nós vamos mostrar que o reino está separado da salvação, com mais propriedade. É preciso de antemão nós compreendermos que a Bíblia faz essa distinção muito clara. Uma coisa que é conquistada por esforço, outra coisa que é ganha pela graça, sem obras, sem a participação humana. A salvação é um dom de Deus. Dom. O reino é uma conquista mediante esforços. Todos nós aprendemos no passado, na nossa vida anterior, que estamos hoje vivendo aqui a vida cristã, congregando, pregando, cantando, ofertando, jejuando, orando, e a qualquer momento Jesus pode voltar. Pode voltar daqui a 1 minuto. E quando ele voltar, aprendemos no passado, ele arrebatará a sua e vai levar a sua igreja para o céu. Não é verdade? E aí acontecerá por 7 anos a grande tribulação. No final dos 7 anos, ele vai destruir essa terra e vai lançar os pecadores no lago de fogo. E nós estaremos eternamente com ele nos céus. Não foi assim que nós aprendemos ou não? Como foi? Sejam honestos, não tentam me ajudar não. Aprendemos assim? Agora vejam, o que a Bíblia diz, como será o desenvolvimento dessa segunda vinda de Cristo. Eu não quero entrar nos méritos do arrebatamento não.
Quero apenas tratar da questão como será a transição da vinda de Cristo para a eternidade com Ele. Capítulo 19 de Apocalipse. Podem abrir. Há a descrição do momento exato em que o Filho de Deus vem, segunda vinda. Não confunda o segunda vinda com arrebatamento. Arrebatamento é a ida dos salvos ao encontro do Senhor. A vinda só pode ser a vinda, não pode ser ida. Para ser vinda de Cristo, ele tem que vir. Porque se ele não vier, não é vinda. Não é vinda. Vinda, ida. Não é diferente? É a mesma coisa. Por que segunda vinda? Por que segunda vinda? Porque tem a primeira. E a primeira vinda, ele não saiu de lá e veio para cá? A segunda vinda, ele tem que sair de lá e vir para cá também. Senão não é segunda vinda. E aqui no capítulo 19, eu não estou negando o arrebatamento, tá? Estou apenas enfatizando a vinda. Para que os irmãos não confundam uma coisa com a outra. No capítulo 19, versículo 11, descreve o momento dessa vinda. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então João, na sua visão, ele vê o céu, e quando o céu se abre, o que ele vê? Um cavalo, e o céu, que se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma vinda que tem como objetivo julgar e pelejar. Por que julgar e pelejar? Porque se na cruz, no primeiro encontro que ele teve oficialmente com Satanás, depois de sua queda, ali ele conquistou o reino, por direito, por sangue derramado. Nesse segundo encontro, o Armagedon, ele vem para se apropriar daquilo que é dele. E ele simplesmente não vai entrar aqui e pensa que Satanás vai sair correndo dele, não. Satanás vai encará-lo face a face, até a última consequência. E uma coisa que o diabo não vai fazer, foi o que Saddam Hussein fez, se meter num buraco. Ele não vai fazer isso. Ele vai, como sempre é de seu costume, afrontar a Deus face a face. É o Armagedon. Por isso que diz que ele vem para pelejar e julgar, só que ele o faz com justiça. Olha a descrição. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. Na sua vinda, ele vem para pelejar, ele vem para julgar e ele vem para reger. Ele vem reger nações. Não está dito que nós vamos para o céu e vamos ficar lá agora cantando de branquinho. Não, não. Na vinda ele vem para julgar, para pelejar e para reger as nações. E aqui tem uma expressão, pessoalmente. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Não pense que esse pisar é destruir a humanidade, ele vai pisar o lagar. O lagar é somente ali os exércitos das nações que estão congregadas no Armagedon. Naquela região específica, haverá um confronto de o Filho de Deus com o Anticristo, do exército de Jesus Cristo com os exércitos do Anticristo. Ele vai pessoalmente pisar o lagar, lá onde estão reunidos os exércitos. Não vai pisar as nações. As nações ele irá reger, o lagar ele irá pisar. Versículo 16, tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei. Então, para ele ser o Rei dos Reis, tem que ter um critério. Qual é? Para ele ser Rei dos Reis, tem que ter o quê? Nunca queira trazer uma resposta espetacular.
A resposta é a mais óbvia possível. Para ele ser rei dos reis, tem que ter o quê? Reis. Como é que ele pode ser rei dos reis se não tem reis para ele reinar sobre os reis? É possível? Se ele é o rei dos reis, onde estão os reis? Tem que haver reis. Ou não? 17. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavaleiros, cavalos, carne de todos, quer livres, quer escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para a peleja, ou para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu cavaleiro. Aqui há dois governantes, Cristo e o anticristo, seus exércitos, os exércitos de Cristo, congregados. É uma grande batalha. A Bíblia diz lá em Joel, capítulo 3, que este momento é chamado aqui o vale da decisão. Que decisão é essa? É a decisão que um dia começou a ser travada na eternidade passada, quando Lúcifer disse: eu exaltarei o meu trono e eu governarei a parte norte do universo. Ele afrontou a Deus, e Deus caminhou ao longo da história. Nesse percurso, ele morreu na cruz, ele foi humilhado, foi ultrajado, foi cuspido, foi insultado. E agora no Armagedon, Joel diz: aqui é o vale da decisão. Que decisão? De quem, por fim, será o reino deste mundo? De quem será? É a decisão. É o segundo encontro de Deus com o maligno. Deus na pessoa de seu filho, Satanás na pessoa do anticristo, face a face. Os dois representantes dos dois reinos do universo. Por isso diz assim, 19: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes de quê? Os exércitos que estavam congregados foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas. Então, capítulo 20. Então, qual é a sequência? O que acontece com a segunda vinda de Cristo? Ele veio, ele desceu, ele prendeu a besta, ele prendeu o anticristo, falso profeta, ele pisou os exércitos, e agora o que ele fará? Qual é a sequência dos acontecimentos? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu. Satanás será preso. Por quanto tempo? Atenção, Satanás neste momento não é lançado no lago de fogo. Ele precisará ficar preso no abismo por 1000 anos. Só para os irmãos terem uma ideia, capítulo 20, versículo 7. Quando, pois, ou quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será da sua atenção. Quando Cristo vier, o diabo será preso. Quando acabar os 1000 anos, Satanás será solto. Ou seja, quando Jesus Cristo vem, não introduz a eternidade. Não. Ainda existe um período, ou uma era, ou uma dispensação chamada 1000 anos, milênio. Há uma dispensação de 1000 anos. E no final dessa dispensação, o diabo ainda será solto. Haverá um novo conflito. Mas não um conflito de forças ou de decisão,
A decisão foi no Calvário e no Armagedom. O Senhor apenas consumirá esse exército dele no final dos 1000 anos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para que vocês vejam que existe aí na Bíblia um período de 1000 anos antes da eternidade. Versículo 3: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse quem? Então se ele foi preso, para que ele foi preso? Então haverá nações sobre a terra? Mas eu pensava que Cristo ia vir, nós íamos para o céu, nos íamos para o inferno, está resolvido. Eu pensava assim, outrora. Vocês também pensavam assim? Mas vocês nunca tinham lido Apocalipse 19 ou 20? Leram? Está igual o pessoal lá de Mateus 13. Leram com os olhos, mas não enxergaram. Ouviram com os ouvidos, mas não ouviram. Está aqui, claramente. Ele foi preso para não mais enganar. E quando ele será solto? No final dos 1000 anos. Será solto para quê? Versículo 8. E sairá a seduzir as nações. Ou seja, se soltar ele um pouquinho só, ele engana. Ele é rápido. Ele é preso para não enganar. E assim que ele é solto, ele volta. Então o período de 1000 anos é um período em que as nações que estarão sobre a terra estarão fora do engano de Satanás. E por quê? É porque Jesus, como comprou esse reino, vai chegar lá no trono de Satanás, vai tirá-lo do trono, ele, os seus príncipes, as suas potestades, os seus poderes, os seus governadores, os seus deputados, os seus senadores espirituais, irá despojá-los plenamente, desapossá-los, desentronizá-los, arrancá-los de lá e prenderá no abismo. Fica aí, porque agora eu vou reinar sobre as nações. Eu vou mostrar o que é um reino de paz, o que é um reino de justiça, o que é um reino de equidade. A nossa esperança da mudança de governo é essa. Não é o Lula. Também não é o Alckmin. Muito menos o Rodovalho. Não é. Não é. O reino de equidade é o reino de Cristo. Não há outro. Então a Bíblia está dizendo aqui, amados, que com a segunda vinda de Cristo haverá um período de regência de Cristo sobre nações. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Observe que a Bíblia está sempre determinando que há um período de tempo, uma era dispensacional, que será introduzida sobre a terra com a segunda vinda de Cristo. Ele será preso até que se completem os 1000 anos. Continua no versículo 3, no finalzinho. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Versículo 4, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Uma vez uma pessoa me falou que o milênio seria no céu. Aí eu perguntei, onde é que está escrito? Ele falou assim, está aqui, Apocalipse 20, vi também tronos e nestes assentaram. Está vendo aqui? Eu falei, não. Aqui os tronos. Eu falei, sim, mas onde é que estão os tronos? No céu. Eu falei, e aqui diz que está no céu? Não. Quem te disse? Não sei. Eu falei, eu sei quem te disse. Eu sei. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa de quê? Os decapitados por causa do testemunho de Jesus. Os esfolados, aqueles que foram a última consequência desse testemunho de Jesus Cristo. E o que é dito?
tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aqueles que haverão de reinar com Cristo por 1000 anos são os decapitados. Sim, especificamente aqui aqueles que estiveram na grande tribulação, que não se curvaram, que não aceitaram. Mas este não aceitar a marca da besta inclui todos nós hoje no tempo antes da grande tribulação, visto que o selo da besta é o número de homem. E o que é o número de homem? É o antropocentrismo tão presente nos nossos dias. Se curvar diante da imagem que Nabucodonosor erigiu, cuja medida era 60 por 6, 66, 66, Apocalipse 18, 13, ou 13, 18, é 666, é número de homem, refere-se ao homem. Dobrar-se diante da imagem da besta é a adoração ao homem, é o voltar-se para si próprio ou para o outro homem, é ter o homem como objeto de adoração. E aqueles que hoje, mesmo antes da grande tribulação, muitos se prostram diante do homem e diante de si próprio, mas não se dobram diante de Deus. Agora há aqueles que mesmo custando-lhe a vida, mesmo custando-lhe muitos esforços, eles não amam a própria vida. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. O reino dos céus é tomado por esforço. Mesmo em face da morte, não amam as suas próprias vidas. Versículo 5 de capítulo 20 de Apocalipse: os restantes dos mortos não reviveram até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Não diz reinarão com ele a eternidade, é os 1000 anos. Existe um tempo de reinado sobre nações na terra que durará 1000 anos. Cristo vai governar por 1000 anos esta era vindoura. Esse período de 1000 anos é encontrado em toda a Bíblia. Lembram quando Jesus fala assim: olha, o pecado contra o pai e o filho tem perdão? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem na era por vir. Quando ele fala nem na era por vir, ou em outras traduções, no mundo vindouro, essa palavra era, essa palavra mundo, significa um período específico de tempo. E eternidade não é contabilizada pelo tempo. Então quando diz, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, nem nesta era, nem na era vindoura, ele está dizendo durante o período de 1000 anos. Era, no grego aion, muitas vezes traduzida por geração, por era, por dispensação ou por mundo. Ou seja, desde quando diz que o Senhor estabeleceu o tempo, contagem de tempo, houve o tarde de manhã, o primeiro dia. Aí houve várias eras. A era dos patriarcas, a era da lei. Hoje estamos na era da graça. E quando acabar a era da graça, com a segunda vinda de Cristo, adentraremos a era do reino. 1000 anos essa era vai durar. A era em que o próprio Cristo vai reinar sobre nações. Então quando diz, não há perdão nem nesta era, não há perdão nem neste mundo, nem no vindouro, nem na era vindoura, nem no mundo por vir, quer dizer, nem durante o reino milenar. Então o pecado contra o Espírito Santo, que eu não posso falar o que é agora, mas posso adiantar que um cristão não tem como pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão
no reino milenar, durante esse período dispensacional de 1000 anos. Também nós temos, por exemplo, no capítulo 20 de Lucas, versículo 35, verifiquem algumas designações deste período. Capítulo 20, versículo 35, diz assim: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, isso aqui é palavras de Jesus, são palavras de Jesus, e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Aqueles que são havidos por dignos de alcançarem o quê? A era vindoura, é o período de 1000 anos. Eu pergunto, se aqui porventura estivesse se tratando da salvação eterna, eu perguntaria, tem alguém aqui digno de ser salvo? Digno. Algum cristão, algum teólogo é capaz de falar assim: olha, eu sou digno. Quem é digno? Tem em si próprio a dignidade. Ninguém é digno aqui? Que bom. Que bom que, referindo-nos à salvação, ninguém é digno. Nós somos salvos pela dignidade de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela redenção de Cristo. Ele é o nosso substituto. Há palavras mais claras que as palavras de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. É salvação, é substituição. Mas tratando-se da era vindoura, Jesus diz: os que são havidos por dignos. Há uma dignidade que você precisa conquistar para entrar no reino. Ah, pastor, não sei não, dignidade para entrar no reino. Lembra que Jesus Cristo fala assim, que os fariseus e escribas, quando oravam, quando davam esmola, quando jejuavam, o faziam para serem vistos pelos homens? Não está escrito lá em Mateus capítulo 6? Eles faziam para ser vistos. Ele fala: em verdade vos digo que eles já receberam o galardão. O que quer dizer isso? Ele está dizendo o que com isso? O que eles queriam quando eles praticavam tais obras? Ele queria o louvor dos homens. Aí ele fala: quanto a vocês, quando jejuarem, quando ofertarem, quando orarem, ou quando fizerem qualquer outra coisa da prática de obras de justiça, não sejam como eles, façam em secreto, para que tenham galardão junto ao vosso Pai Celestial. Aí há a descrição do momento em que todos nós seremos julgados. E ele então chamará cada um pelo seu nome. E ele vai olhar então para cada um de nós. Vai dizer Hélio, o Hélio vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Será que há alguma dignidade quando ele disser: servo bom e fiel? Servo bom. Outrora na terra ele dissera: não há ninguém bom, senão o Pai. Mas agora, na entrada do reino, ele diz: olha, Hélio, você fez uso da vida divina dentro de você. Você fez uso desse reino dentro de você. Você desenvolveu a salvação. Você deu ouvidos à palavra. Você, assim como Cristo tomou a cruz, negou a si mesmo. Você não amou a sua própria vida. Você não amou este mundo. Você não amou os prazeres. Mas você abriu mão de tudo aquilo que o mundo oferecia e se entregou voluntariamente a mim. Servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Não é havido de digno? Ele não é digno? Quem disse que ele era digno foi o próprio Senhor. Servo bom, fiel, vem. Você é digno de entrar no meu reino. Está aqui, era vindoura.
Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, há uma outra terminologia. Disse aqui o apóstolo Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até quando que essa obra será completada? Até o dia de Cristo Jesus. Muitas pessoas não compreendem bem o que significa o dia de Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre vários dias em específico. Fala sobre o dia de Deus, o dia da vingança. Fala sobre o dia da oportunidade. Hoje, toda essa era, essa dispensação da graça, é o dia da oportunidade. Então, quando fala dia, não necessariamente seja um dia de 24 horas. Nós não estamos no dia da oportunidade, né? E quanto tempo dura esse dia? É uma dispensação, é uma era. A era da graça, a dispensação da graça, é o dia da oportunidade. Ou como é chamado, é o ano aceitável do Senhor. Não é um ano de 365 dias, é uma era. São termos que especificam que dentro daquele período Deus age de um certo modo para com o seu povo. Então o dia de Cristo Jesus não é o dia da vinda, do juízo. Porque o dia do juízo, quando Jesus vem para exercer juízo, ele não exerce juízo por si mesmo, ele exerce o juízo do Pai, e por isso é o dia de Deus. Na segunda vinda, quando ele exerce juízo sobre toda a carne, conforme diz o livro do profeta Sofonias, o dia de Deus é o dia da vingança, do juízo. Mas qual é o dia de Jesus Cristo? Ou a era de Jesus Cristo? É a era, é a dispensação em que ele vai reinar. Precisamos perguntar assim: ora, o que é o reino milenar? Por que Deus introduziu 1000 anos entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade? Ora, se Jesus já veio, se já pegou o diabo, já o prendeu, se já lançou o falso profeta e a besta no abismo, se já pisou os exércitos dos reis da terra, por que não colocar um ponto final na história? Por que estender mais 1000 anos? O diabo é solto de novo, sairá a seduzir as nações. Para que isso? Porque existe esse espaço de tempo entre a vinda de Cristo e a eternidade. Para que serve isso? Vamos acompanhar bem a história. O reino, quando foi usurpado, o Filho de Deus se fez carne. Ele veio. Ele diz: Pai, aqui estou. No livro do rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua. Qual é a vontade do Pai? Aqui estou, para fazer a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? Pai nosso, quando orardes, orareis assim: Pai nosso, que estais, Pai, vontade do Pai, santificado seja o teu, venha o teu, faça-se a tua. Qual é a vontade do Pai? Que o reino venha, que a autoridade se estabeleça. Pai, aqui estou, Hebreus 10, 5, 6, para fazer a tua vontade. Me farei homem, me farei servo, e vou trazer o reino de volta a ti. Vou entrar dentro do império das trevas, irei no mais profundo do abismo, onde estão guardadas as chaves da morte e do inferno. Trarei este reino a ti. Por isso que ele tinha um rosto sereno quando morria na cruz, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Não era um coitadinho, não.
também não era um mártir, é um redentor. É um redentor. Desceu, pegou as chaves e saiu triunfante, subindo, galgando em direção ao Pai, levando de volta. Aqui estou para fazer a tua vontade. No Getsemane, na hora de entrar na morte, ele diz: não faça a minha vontade, mas a tua vontade seja estabelecida. Depois de sofrer tanto por isso, por este reino, quando então ele subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai e falou: Pai, já venci na cruz, falta agora aplicar a vitória. Como um juiz que determinou a sentença, está sentenciado, falta agora aplicar a sentença. Na aplicação da sentença pelo reino, quando foi, assentou-se à direita do Pai: Pai, agora eu vou trazer os inimigos teus, todos eles, um por um, eu vou subjugar. Jesus hoje está sentado à direita de Deus o Pai, colocando esses inimigos por estrado dos seus pés. Ele está trazendo esses inimigos, só que o primeiro inimigo a ser vencido não é o diabo, não é. O primeiro inimigo a ser vencido é o coração dos seus próprios filhos, que são, não raras vezes, inimigos da vontade do Pai. Ele quer subjugar a nossa natureza perversa, subjugar o nosso coração perverso. Ele quer tratar conosco. Por isso ele diz: quem quiser vir após mim, negue, tome a sua cruz. É o caminho do reino. E assim ele vai trazendo os inimigos, quando ele constituiu o filho varão, que são os cristãos vencedores, aqueles que, de quem é dito, venceram ao diabo, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram, e por não amarem as suas próprias vidas. Então ele virá dos céus, e começará a pegar os inimigos, os inimigos externos. Pega o anticristo, falso profeta, inimigos de Deus, no lago de fogo. Pega Satanás, inimigo de Deus, com os seus principados e potestades, todo o seu reino espiritual, e o colocará no abismo, e o prenderá por 1000 anos. Fica aí, veja que ele está tratando, e as nações, e os reis da terra, ele pisa, ele mata ali no Armagedon, aqueles reis que se opõem ao governo de Cristo. E agora as nações olham para ele e ficam: nosso diabo já foi preso, nossos reis já morreram, os nossos demônios também já foram, nosso líder principal, o anticristo, também foi lançado no lago de fogo, e agora Jesus vai reinar. Só que antes disso, quando estiver tudo subjugado, antes do milênio, ele vai chegar ao Pai: Pai, a minha obra de te devolver o reino está cumprida. Já prendi o diabo, já prendi os demônios, os seus exércitos, os reis, já está tudo, destruí todos aqui, as nações estão todas subjugadas, aqui está aquilo que é teu, o reino. Na sua vinda, ele entrega o reino ao Pai. É teu, missão foi cumprida. Aí o Pai vai olhar para o filho, Salmo capítulo 2, e dirá: filho, pede-me. Pede-me. Versículo 8 de Salmo 2. Pede-me, e eu te darei as nações por... O que é o reino milenar? É uma era de galardão. Eu vou dar àquele que conquistou o reino. Se Jesus conquistou o reino ao Pai, ele herdará por um período de 1000 anos, como uma forma de galardão, de salário. Isaías capítulo 53, versículo 11, falando de Jesus, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho.
e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Então no final, na sua segunda vinda, no momento que ele fala: Pai, aqui está o reino de volta, o pai fala: então pede-me e eu te darei por herança as nações. Agora o pai diz: filho, você irá reinar sobre esse reino conquistado, este reino triunfante com teu sangue precioso, por 1000 anos. É o galardão de Cristo. Como homem, na qualidade de homem, temos que dividir a concepção de Jesus Cristo, homem e Deus. Porque como Deus não é a necessidade de galardão, mas como homem, ele viveu, sofreu, trabalhou. Por isso é dito lá em Hebreus capítulo 2, falando de Adão, lá de Gênesis 1:26, e também da argumentação do salmista, capítulo 8 de Salmos, fala assim: vemos todavia Jesus. Quando fala Jesus, é uma referência à divindade ou à humanidade? Humanidade. Lembra? A virgem dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Vemos todavia Jesus, aquele que por causa dos seus sofrimentos foi coroado de glória e de honra. Coroado, posição para reinar. Jesus, como consequência de sua obra, e a palavra aqui é obra, como consequência de sua obra, ele foi coroado para reinar. O Pai dará o reino por um período, por uma era de 1000 anos para Jesus. Mas os irmãos lembram que lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus falou assim: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja morto, espírito insultado, e ao terceiro dia ressuscite dentre os mortos. Ele não estava aqui apontando o caminho da conquista do reino? E Pedro falou: Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E ele diz: arreda, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Em seguida Jesus olhou para trás e falou assim: quem quiser vir após mim. Não é um convite de salvação. Esse vir após é: eu estou indo sofrer em Jerusalém, eu vou ser morto, crucificado, espancado, mas ao caminho da conquista do reino. Tem alguém, discípulo, que já creu em mim e que gostaria voluntariamente de se associar comigo nessa conquista do reino? Cristãos hoje tem muitos. E alguém falou no programa de televisão de ontem que nós temos essas músicas, essas luzes, dançamos porque somos um povo feliz, salvo. É verdade. Mas quantos querem a cruz? A renúncia. Quantos querem? Se alguém quiser, o convite está estendido. Vir após mim, Jesus convida. Se Jesus, ele herda o reino por causa dos seus sofrimentos, morte, a obra de Cristo é a obra da renúncia, é um tratamento profundo com aquilo que está no coração. Se a obra de Cristo é uma obra de descer, se humilhar, se fazer homem pior que os homens, servo de homens, morrer, morte de cruz, vir após Cristo é passar por todos esses processos. Então, se Cristo herda o reino por essas obras, por esse sofrimento, então é justo e correto que ele então divida, venha compartilhar este reino com todos aqueles que juntamente com ele passaram pelo mesmo processo, pelo mesmo procedimento. Abre Apocalipse capítulo 2 e veja o que é dito a esse respeito. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 em diante.
ao vencedor. Observe que vencedor dá uma ideia de quê? De esforço, ou não? Aquele que ganha a maratona, que ganha uma Olimpíada, que ganha uma Copa do Mundo, ou que ganha uma partida de xadrez. Não pense que jogar xadrez é fácil, não. Requer um esforço muito grande mental. Requer treino, noites e noites, dias e dias, semanas e semanas ali envolvido, não é? Quem não tem esforço não vence. A vitória é o resultado de muito esforço. Ao vencedor, quer dizer, aqueles que se envolveram numa batalha, se esforçaram muito e chegaram lá. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas, olha o termo aí. Jesus fala, eu tenho obras, vocês precisam guardar as minhas obras, terem consigo as minhas obras, para praticarem as minhas obras. Aqueles que guardam até o fim as obras de Cristo, o que ele diz? Eu lhe darei autoridade sobre nações. O pai diz ao filho, pede-me, eu te darei nações por herança. E o filho diz, e aquele que vencer comigo, eu compartilho o governo dessas nações. É o reino compartilhado com os vencedores. Ele diz, 27, e com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Eu recebi do meu pai essa atribuição, estrela da manhã, aquela posição, aquele ofício que outrora estava na mão de Lúcifer, foi tirado dele, porque ele se rebelou, e agora foi dado ao filho, e o filho diz, eu compartilho com vocês a estrela da manhã, ou a posição de reinar sobre a terra. Isso durante 1000 anos. Cristo receberá por galardão 1000 anos, e ele compartilhará conosco por 1000 anos. Requer esforço. Lógico, quando completarem os 1000 anos, acabou, aí virá a eternidade. E na eternidade, nenhum esforço será requerido. Estará na eternidade com Deus todos os que foram salvos pela graça. Então quando diz que é graça mesmo, porque não requer nenhuma obra para entrar com Cristo para a eternidade, mas para entrar com Ele para o reino, é preciso ter obras, é preciso ter esforço. Por isso cuidado com as igrejas aí fora, que promovem somente aquilo que apraz o seu coração. Cuidado. Ele vai compartilhar isso, para que fique bem claro para os irmãos a questão da separação de reino e de salvação. A salvação diz respeito à eternidade, o reino diz respeito a 1000 anos antes da eternidade. A Bíblia nos fala que a condição do homem em pecado é uma condição de nudez. Gênesis 3, versículo 7, diz que quando o homem caiu em pecado, ele viu que estava nu. A nudez se apresenta ali como uma forma de mostrar a sua falta de justiça, destituído de qualquer ato bom, de bondade, justo. Aí Deus entra no jardim, na viração do dia, e o homem que tinha feito ali umas vestes de folhas de figueira, e a folha já estava murcha à altura dessa situação. O que a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 21? Deus fez para o homem vestes de pele de animal. Para Deus tirar a pele do animal, para fazer uma veste para cobrir o homem, ele teve que imolar o animal. O animal foi ali imolado
na presença de Adão, na presença de Eva, aquele casal viu, quando sangrou ali aquele cordeiro, e o sangue começou a esvair-se, e o cordeiro tremendo, experimentando a morte, aquilo causou um conflito no coração do homem, ao pensar, ora, mas o salário do pecado é a morte, e quem comeu do fruto fui eu, e eu sou o responsável, e eu sou o culpado, e agora quem morre é um cordeiro inocente no meu lugar? E Deus tem que explicar que aquilo ali é uma figura do Cristo que haveria de vir no futuro, morrer no lugar do pecador, assumir a culpa, a transgressão. E agora Deus cobre o homem com aquela veste, de modo que quem olha para o homem não vê o homem, vê o cordeiro, vê a inocência do cordeiro, justificação pela fé, não lhe custou nada, custou a morte do cordeiro, quanto a ti está coberto com a justiça alheia, isso te dá direito à salvação. Somos salvos porque temos uma veste de pele de cordeiro. Todos aqui têm uma veste de pele de cordeiro. Só que há uma outra veste que nos é exigida. Em Mateus capítulo 22, nos relata a parábola das bodas. Eu não posso discorrer toda a parábola. Vou apenas fazer uma menção rápida. E o que são as bodas? Aqui é uma parábola. Eu preciso entender o que são essas bodas. As bodas do cordeiro. Aqui diz a respeito de um rei que celebrou as bodas do seu filho. Um casamento. Haverá uma festa de casamento. O rei que vai casar o seu filho. É a parábola. Mas qual é o referente, em realidade, dessas bodas a que Jesus faz referência? Marquem aí com o dedo ou com uma folhinha e leia comigo Apocalipse capítulo 19, versículos 1 em diante. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Irmãos, há alguma necessidade de declarar isso? Não há? Há ou não há? Depende. Só há necessidade se a salvação, a glória e o poder foram colocada em xeque. Quando alguém coloca em dúvida a glória e o poder de Deus, por desafio, por rebelião, como fez Lúcifer, é preciso declarar de quem de fato pertence a essas coisas. O capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, que precedem o capítulo 19, fala da vitória de Deus contra a Babilônia. Babilônia é o sistema maligno de Satanás. Uma vez que é dito que a grande Babilônia foi destruída, porque os juízos de Deus sobre este mundo na grande tribulação vai destruir o sistema econômico, vai destruir o sistema religioso, vai destruir o sistema de prazeres pecaminosos. E uma vez que todo esse cosmo tiver sido vencido, aí os céus declaram: aleluia! Por que aleluia? Babilônia está destruída, então aleluia! Por isso, está vendo aí? Deus venceu o cosmo, Deus venceu o mundo, Jesus venceu Babilônia. Por isso, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. É um brado de adoração. Versículo 2: porquanto
Verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esta é a razão da declaração do aleluia. Segunda vez disseram aleluia. Por que aleluia de novo? Porque esse sistema nunca mais se erguerá. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ele destruirá o sistema babilônico e ele nunca mais se erguerá. Aleluia. Dizer aleluia não deve ser um hábito automatizado, insensível, sem consciência do que fala. Aleluia é quando você declara os feitos de Deus. Aleluia. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém. O que quer dizer amém? Nós concordamos com o brado dos anjos. Os anjos disseram aleluia e nós respondemos amém. Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia. E por que aleluia? Porque reina. E por que reina? Porque o grande sistema no qual reinava Satanás foi destruído. Então agora ele reina. Para ele reinar, o sistema tem que ser destruído. No original, no literal, pois passou a reinar. Versículo 6. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do... Chegou o reino, chegou as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o reino milenar. É o desfrute de Cristo no seu reino com os seus vencedores. Esta é as bodas do Cordeiro, é o reino. Versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Chegou a hora do reino, chegou a hora das bodas, e a esposa precisa de uma veste que não é a veste de cordeiro, é uma veste de linho finíssimo, branco e puro. Aqueles que estarão nas bodas, no reino com Cristo, precisam de estar vestido com uma veste de linho finíssimo. A veste do Cordeiro, que dá a salvação, é fabricada pelo derramamento de sangue. Tem que imolar o Cordeiro e arrancar-lhe a pele. Mas essas vestes de linho vegetal, não animal, não precisa de derramamento de sangue para tecer as vestes de linho. Mas como o linho é um tecido cujas tramas são visíveis e claramente patentes aos olhos de quem quiser ver, o linho representa o trabalhar, o tramar, o entrelaçar as linhas e constituir um tecido puro. O linho é símbolo de um trabalhar, de uma fabricação intensa. Por isso que diz assim, no versículo 8, no finalzinho, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos
santos. Atos de justiça que você e eu praticamos. A veste de pele de cordeiro são atos de justiça de Cristo. A veste de linho são atos de justiça dos santos. A pele do cordeiro nos dá uma veste para termos direito e acesso à salvação. A veste de linho, que são atos praticados por nós, nos dá o direito de reinar com Cristo por 1000 anos e estar no desfrute das bodas do Cordeiro. Aqueles que se unem a Cristo, na sua palavra, no seu ministério, no seu mover, uma vida de estar vivendo para Ele, adorando-o e sofrendo com Ele, porque todos aqueles que querem viver vida piedosa padecerão perseguições. Estão tecendo essa veste. Por isso que diz em Mateus 22, das bodas do filho do rei. É uma referência a Apocalipse 19. E diz que depois que entraram na sala, havia um homem misturado. Quando o rei entrou, olhou, chamou o homem e disse: como entrastes aqui sem as vestes nupciais? A Bíblia diz que o homem emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele não argumentou. Ele não poderia falar: não, mas não estava nem sabendo de nada. Quando diz emudeceu, quer dizer, ele sabia que precisava de uma veste, mas ele não providenciou a veste. Ele preferiu levar a vida de modo qualquer. Mateus 22 não trata de salvação. A prova é que um rei estava realizando as bodas do seu filho. O tema de Mateus 22 são as bodas do filho do rei. E portanto as bodas do filho do rei, conforme Apocalipse 19, é o reinar com Cristo 1000 anos. Então cuidado para, ao ler Mateus 22, ficar inculcado como se ali estivesse falando de salvação. Não, bodas, a Bíblia diz que é reino, e portanto é por esforço e não por graça e fé. Embora esses esforços sejam um exercício da graça de Deus, porque pelo homem sozinho ele não consegue fazer nenhum ato de justiça. São obras praticadas pelo Espírito de Deus. Agora é lógico que, tendo nós o Espírito de Deus, podemos negligenciá-lo ou não, viver para Ele ou não. Então aqueles que têm veste estarão nas bodas. E aquele homem que não tinha veste, o que diz lá no Mateus 22? O que aconteceu com ele? Versículo 11. Entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Não trazia a veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. O que é a veste nupcial? O que são as vestes nupcial? Apocalipse 19. O linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça. Não precisamos inventar nada, é só ler os atos de justiça dos santos. Então este homem aqui, ele não tinha os atos próprios de um servo de Deus. Ele foi salvo pelo sangue de Cristo, pela graça, só que ele conduziu a sua vida relaxadamente. Ele era um servo negligente, que acreditava que não era necessário uma entrega, perdas, crente carnal. Esses que ao ouvirem a palavra falam: é verdade, palavra muito boa, é palavra de Deus, mas eu prefiro a minha igreja. Na minha igreja tem campanha. E a campanha, né?
Prefiro a minha igreja lá tem festas juninas, tem pagode, a noite do cafona. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, porque o tempo se aproxima. Esse homem não tinha. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, vírgula, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que quer dizer muitos são os chamados? Vamos pegar essa palavra chamados e vamos voltar lá para o grego, onde foi escrita a Bíblia. A igreja, chamados, é eclésia. Chamados. A palavra igreja significa chamados. A igreja, e quando Jesus fala de igreja, ele está falando da igreja verdadeira. Ele não fala da igreja organização, porque isso não é igreja. A gente chama de igreja institucional apenas para a gente poder entender a que se refere. Mas quando a Bíblia fala de igreja, são todos os chamados. Muitos são os chamados. Quem te chamou, Guaciara? Jesus. Se foi ele que te chamou, então você faz parte da igreja, dos chamados. E se ele chamou, foi porque antes da fundação do mundo ele te escolheu, te predestinou, e no tempo ele te chamou, e diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso você atendeu ao chamamento dele. Aí foi justificada. Só que os chamados são muitos. A igreja de Jesus é enorme. A igreja de Jesus está aí em todos os lugares. Tem igreja de Jesus na IURD? Tem. Pessoas que fazem parte da igreja lá. Na Batista, Presbiteriana, Assembleia. Tem aqui também gente que faz parte da igreja de Jesus. Então, como ela é muito enorme, muitos são chamados. Lembra lá em Apocalipse quando diz, no final de cada carta, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou o que o Espírito diz aos chamados. Igreja não é chamados? Então o Espírito Santo está hoje falando aos chamados. Chamados, ouçam a voz do Espírito de Deus, que fala a respeito dos desvios da igreja, do abandono do primeiro amor, da doutrina dos nicolaítas, da doutrina de Jezabel, da doutrina de Balaão, do casamento da igreja com o mundo, com a política, do antropocentrismo da igreja de Laodiceia. O Espírito está falando para a igreja, para os muitos chamados, mas quando diz, o Espírito diz às igrejas, em seguida diz ao vencedor. Quantos desses chamados vencem? Poucos são os escolhidos entre os chamados. Você tem a certeza que faz parte da igreja de Jesus Cristo, mas precisa ter a certeza que dentre os muitos, você será escolhido. Ser escolhido é porque você foi um vencedor, foi um cristão que venceu, que aceitou o convite a acompanhar o Cordeiro por onde quer que ele vá. Os irmãos lembram do caminho que eu disse que Deus começou a andar? Lembram? Eu disse que devemos saber de onde ele saiu e para onde ele vai. E falei, o mais importante é saber onde ele está. Hoje, eu pergunto, olhem para os vários modelos de ministério. Ali acontece isso, ali acontece outra coisa. Tem uns que estão fazendo campanha para ganhar dinheiro, outros estão fazendo pagode para poder dançar.
boate evangélica, outros estão fingindo que são crentes, cada um faz uma coisa diferente. Eu pergunto, dentro do caminho de Deus, o que ele está fazendo hoje? Onde ele está agora? Ele está caminhando. Onde ele está agora? Não um lugar geográfico, mas o que ele realiza agora? A guerra pelo reino está intensa. Você, o seu coração, é objeto da disputa do reino entre a carne e o espírito, entre Deus e Satanás. Você é o objeto da disputa desse reino. Este homem, que embora chamado, não foi escolhido, chamado para a vida eterna, salvação, mas não escolhido para reinar. Entendam isso. Chamados para a salvação, porém, não foi escolhido para reinar. Porque para ser chamado para a salvação, depende de quê? Coloque seus conceitos fora agora. Quem é chamado? A quem Deus chama? Não responda a todos, porque você vai ter que mostrar na Bíblia para isso. Eu pergunto o que a Bíblia diz. A quem o Senhor chama? Romanos 8, 28 e 29. 28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Servir a Deus não é se oferecer, é ser chamado. Ou ele te chama ou ele não te chama. Mas o versículo 29 diz quem é, ou quais são aqueles que ele chama. 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou. Se tiver um gilete aí, você pode pegar e cortar bem no pezinho da Bíblia, você arranca essa página. A pessoa desapercebida nem vai perceber que você arrancou uma parte por não aceitar. Né? A quem ele chama? A quem ele chama? Sim, ele chama quem? 30. E aos que predestinou, a estes, muitos são, esses muitos chamados foram predestinados, estarão com ele na eternidade, sim. Mas quantos destes predestinados e chamados são escolhidos para reinar? Serão escolhidos aqueles que hoje estão costurando essa veste nupcial. Não leve sua vida de qualquer maneira. Lembre-se, você tem uma veste a tecer. E como é que eu vou tecer essas vestes? Praticando os atos de justiça. E como é que é essas vestes, ou essas obras, ou esses atos de justiça? Foi aquilo que o irmão leu agora há pouco. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não por obras para que ninguém se glorie. Vem versículo 10, porque somos feitura dele. Você é feitura de Deus. Feitura, ali no grego é obra-prima. Você foi criado, gerado, regenerado por ele.
está falando do primeiro nascimento da carne, está falando do nascimento do Espírito. Pois somos feitura, você foi gerado pela vida de ressurreição, pela vida divina, em Cristo Jesus, para as boas obras. Não qualquer obra, mas as obras que foram preparadas de antemão, para que andássemos nela. Não basta fazer a obra que você quer fazer, tem que ser as obras que Ele já tem preparado para praticarmos. E que obras são essas? Aquele que guardar até o fim as minhas obras, disse Jesus, eu darei autoridade sobre nações. As obras são as obras de Cristo, é o caminho do reino, é o caminho da cruz, é o caminho da renúncia, é um tratamento do coração, não é mudança do cabelo, não é mudança das unhas, não é mudança das vestes, é mudança da alma, é mudança do caráter, é mudança da pessoa. E ontem um irmão me perguntava, nem sei mesmo se ele está aqui hoje, se eu sou contra o bom vestir, a boa conduta. Ou se quando Deus muda o interior, não muda o exterior também. Falei, não, Ele não muda o exterior não, Ele só muda o interior. Mas quando o interior está mudado, o resultado disso é um exterior também mudado. Porque nós somos externamente ou exteriormente o que somos interiormente. Tenha um coração mudado e suas vestes mudará. Tenha um coração mudado e você vai tratar bem as pessoas, vai pagar o que deve, vai deixar de mentir, vai deixar de enganar, de falar mal. Tenha uma vida mudada interiormente e você não vai ter coragem de ficar mostrando seus seios para as pessoas. Parece feio falar isso, mas é verdade o que eu estou falando. E se eu não falar para vocês, quem vai falar? Não é? Muda o coração pelo poder do Espírito Santo. A carne diz, eu quero assim. A cruz de Cristo fala, não, nega. Quando você nega, dói, mas é mais um ponto na sua veste que você está tecendo. E aqueles então que não constituem tal veste, o que acontecerá com eles? Cristo veio, vai adentrar o reino. Aqueles que possuem veste, aqueles que têm atos de justiça, aqueles que viveram e seguiram o Cordeiro por onde quer que ele vá, aqueles que ingressaram na prática do ministério de Cristo, entram com ele e reinarão sobre nações. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre nações. E aqueles que são chamados, e se são chamados é porque foram predestinados, então serão salvos na eternidade, mas não têm a veste, para onde irão? Durante esta era, que é uma era de galardão, é uma era de recompensa. Está aqui, ó. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, vírgula. Então existe uma esfera de glória. Aqui é chamado a sala do banquete do rei. Então aqueles que não têm a veste, não podem ficar dentro da sala do banquete real. Não podem ficar dentro da sala de núpcias, da festa das núpcias, das bodas. Estes ficarão de fora. Perderão a entrada no reino. Não poderão estar com ele no reino. Ficarão fora do reino. Observem que essa interpretação da parábola não é uma interpretação arbitrária. E por que não é? Porque quando diz que há umas bodas, eu não posso falar que é salvação. Eu tenho que perguntar à Bíblia o que é bodas.
E a Bíblia tem que me responder. E ela me responde que é o reino. Apocalipse 19. Quando diz muitos são chamados, eu tenho que saber o que são chamados. É igreja. E por que foram chamados? A Bíblia diz, porque foram predestinados. Então são salvos. E este homem, por que não entra? Porque não pode permanecer dentro da boda, ou das bodas, ou das núpcias, porque não tem veste. Então será lançado para fora, estará fora dos limites do reino, e portanto, nas trevas. Trevas porque no reino é a esfera gloriosa de luz. Por isso que diz que nós somos transportados para o reino de luz do seu Filho. Fora do reino é um lugar de treva. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos lembram quando, falando ali sobre Esaú e Jacó, no livro de Hebreus capítulo 13, fala que Jacó desprezou o seu direito de primogenitura. Ele trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Eu falei quem? Falei que Jacó perdeu? Vendeu? Não, Jacó não vendeu não. Quem vendeu foi Esaú. Vocês estão enganados. Tudo bem? Esaú trocou o direito. A primogenitura representa o reinar com Cristo. Em que consistia a primogenitura nos tempos do Antigo Testamento? O direito à realeza, ao trono, ao sacerdócio e à porção dobrada da terra. Nisso consistia o direito de ser primogênito. Ele falou, não, eu vou trocar o meu direito de reinar, de ser sacerdote, de tomar posse da terra, por um prazer passageiro. Quando todavia passou o tempo, ele trocou por quê? Porque como o direito era algo futuro, e ele disse, eu tenho fome agora. Ele não contemplava o futuro, mas são os cristãos que vivem um momento. Bem, se eu tiver um momento de prazer, de sexo, de prostituição, de adultério, depois a gente conversa o futuro. Se eu tiver um momento aqui de prazer, na gandaia, com a cerveja, com os amigos, com a música, depois o futuro a gente vê. Vivendo o momento, como fez Esaú, saiba, o tempo vai passar. O tempo vai passar. Esaú pensava que nunca chegaria o momento de receber a primogenitura. Mas quando chegou, que ele entrou desesperado lá com a comida lá para oferecer ao seu pai. E o pai falou assim, filho, eu já abençoei o teu irmão. A Bíblia diz que ele começou a chorar, rasgar suas vestes, desesperado, desgrenhando os cabelos, dizendo, pai, mas não existe nenhuma bênção para mim, no que tange a primogenitura. Muitos naquele dia, diante do tribunal de Cristo, dirão, mas Jesus não tem aí, nem que seja dentro do reino, num cantinho, eu não quero trono, não quero coroa, apenas um lugarzinho, para eu não ficar de fora. A Bíblia diz que com lágrimas, Esaú buscou lugar de arrependimento e não encontrou. Muitos daquele dia buscarão lugar de arrependimento e não encontrarão. Por isso haverá choro e ranger de dentes. Uma alma desesperada por contemplar o reino chegou. Era verdade, o que foi pregado era verdade. Eu não dei atenção. Eu não achei que seria tão rápido. E agora, o que significa buscar lugar de arrependimento? Ah, se eu pudesse voltar lá no mês de abril de 2007, em que aquela conferência foi ministrada, eu teria mudado o meu procedimento. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria de vida. Mas muitos daquele dia perceberão que não tem como voltar. Não há lugar de arrependimento. Não tem. Ficarão de fora. Haverá choro e ranger de dentes. Ao passo, como diz lá em Mateus capítulo 18,
Há uma outra parábola que fala sobre o tratamento para com os irmãos. 18, versículo 23 a 35. Contamos uma parábola em que um homem tinha uma dívida para com o rei. Uma dívida muito alta. E o rei mandou chamar aquele homem e então falou: paga-me o que tu deves. E ele falou: não tenho, não posso, não tenho com que pagar. E o rei falou assim: então manda prendê-lo, ele, a sua família, seus filhos, até que pague a dívida. Preste atenção. E o homem caiu prostrado diante do rei, clamando por misericórdia, que lhe permitisse, lhe desse tempo, que ele pagaria, mas que aguardasse com paciência. E o rei, comovido, o perdoou a dívida, diz: está perdoado, vai embora, vai em paz, não me deve mais nada. Esse é o perdão da graça. Nós não temos como pagar nossa dívida. O Senhor nos perdoou, perdoado. Mas em seguida diz que ele encontrou um amigo dele, ou melhor, um conservo dele, ou um inferior, um subordinado a ele, que lhe devia bem menos, quase nada, muito pouca coisa. Ele, agarrando então o seu conservo, humilhou, disse: paga-me o que tu deves. E ele falou: não posso pagar. Falou assim: então vou prender a ti e a tua família até que tu me pagues. E o homem então implorava, pelo amor de Deus, que não fizesse isso, que lhe desse tempo, que ele lhe pagaria. Mas ele continuou endurecido, enrijecido, e não perdoou e mandou prender o homem. Os colegas viram a primeira cena e a segunda cena. Falaram assim: mas que homem sensível. Quando ele suplicou ao rei, o rei perdoou. Agora o seu conservo lhe suplica, ele não perdoa. Ele dá um tratamento diferenciado para o seu conservo. Aí foram falar com o rei: rei, aquele homem a quem tu perdoaste aquela grande dívida, pois é, se tu tivesse visto o que ele fez com o fulano, e contou a história. O rei mandou chamar o homem e disse assim: como pode? Vamos ler capítulo 18, versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A Bíblia fala de uma disciplina. Não pense que você é salvo pela fé, pela graça, e que nós aqui asseguramos que você não perderá a sua salvação, porque isso é um ato divino. Não pense que por esta razão você simplesmente pode agir e viver como queira. Não. Há disciplina para os filhos de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 6 em diante, nos diz que Deus nos trata como filhos. E porque Ele trata como filho, então Ele disciplina a todo filho que ama. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas não é um tribunal que decidirá a vida eterna ou a morte eterna, visto que aqueles que creram em Cristo não entram em juízo, porque passou da morte para a vida. Não é assim? Ou não é? Aqueles que creem em Cristo são julgados para a vida ou para a morte? Não. É no Evangelho de João, capítulo 3. Passaram da morte para a vida, não entram em juízo. Mas aí, tratando-se do reino, diz que todos serão julgados. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal. Os irmãos sabiam que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiverem feito? Se isso se tratar de salvação, como muitos acreditam,
Eu pergunto, a salvação é pelo bem ou o mal que o homem faz? Quem ousa dizer que a salvação é o produto do bem que o homem faz? Quem ousa dizer isso? Os únicos que asseveraram isso, para fazê-lo, tiveram que tomar a Bíblia de todo mundo e queimar, para depois falar isso. Foi o catolicismo romano. Importa que cada um receba segundo o bem ou o mal. Entenda, você vai receber o bem ou o mal, na proporção do que você fez. Que tiver feito por meio do corpo. Quando diz por meio do corpo, significa enquanto você viveu sobre essa terra, enquanto você esteve no corpo físico. Capítulo 5 de 2 Coríntios fala do tempo em que estamos neste tabernáculo terrestre, neste corpo. Esse aí é o desfecho do que Paulo está falando aí, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, mas almejamos não ser despido, mas revestido de um corpo celestial, está aí. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse receber o bem ou o mal diz respeito à era do reino milenar. Muitos naquela era do reino milenar vão receber o bem, o galardão de reinar com Cristo por 1000 anos. Como diz em Lucas capítulo 19, que fala a partir do versículo 11, daqueles que reinarão sobre uma cidade, sobre 2 cidades, sobre 5 cidades, é na proporção. Por exemplo, hoje tem um principado do Brasil que governa. Não tem um principado lá em cima? Quem será, ou quem vai tomar o lugar daquele principado, eu não sei. Mas deve ser algo grande. Ser colocado na posição de príncipe sobre uma região tão grande. Eu tenho uma certeza sobre isso, que não será eu. Porque para poder ocupar essa posição de príncipe sobre o Brasil, ou que seja sobre qualquer outra nação, é algo muito grande. O galardão no reino, talvez eu reine aí sobre uma cidade. Já é muita coisa, né? Tá bom. Sobre um bairro, né? Bispo da igreja em Ceilândia, se eu reinar sobre Ceilândia já está de bom tamanho. Né? Será na proporção. Certa ocasião chegou a Jesus a mãe de Tiago e João e diz assim: Jesus, diga, minha filha, quero te fazer um pedido. Pois não, pode fazer. Quando tu entrares no teu reino, que fores ali entronizado no reino, permita que meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem ao teu lado, um à direita e o outro à esquerda. Olha que o trono de Cristo é o reino, é o governo sobre toda a terra. Ela queria que Tiago estivesse do lado dele, sobre toda a terra. Na verdade, o trono de Cristo é o topo do reino sobre toda a terra. É o trono principal. É o rei dos reis. É o maior galardão. Agora, que tem um lugar à direita e outro à esquerda, tem. Porque Jesus respondeu assim: porventura podem teus filhos beber o cálice que eu vou beber? O cálice será a morte da cruz. Ou seja, não pense que conquistar uma posição no reino é uma questão de graça. Não, é questão de cálice. Quem quer uma posição no reino? Tem que tomar um cálice. Lógico, o cálice de Cristo foi o dele. É inigualável. Por isso o trono é dele, o trono geral é dele. Assentar à direita e à esquerda é tomar um cálice, tanto quanto dele, tão próximo quanto dele.
Quem sabe o apóstolo Paulo não esteja à sua direita? Eu tenho uma expectativa muito grande de vê-lo lá. Se eu ver Paulo ao lado de Jesus, eu vou ficar muito feliz. Eu vou achar que é isso mesmo. Eu e Paulo somos assim, ó. Eu e o apóstolo Paulo, nós dois. Eu gosto do apóstolo Paulo. Gosto de verdade. Tenho muita amizade com ele. Né? O outro eu não sei quem pode ser à esquerda. Mas também não estou dizendo que é Paulo não, tá? Estou dizendo assim, eu ficaria muito feliz em vê-lo. Acho que ele é digno. No meu julgamento carnal, caído, distante dos olhos de fogo do Senhor, que a tudo sonda e perscruta. Né? Mas estarão dois, uma à direita e outra à esquerda. E dali vai seguindo, ó, vai se abrindo a pirâmide. Você vai reinar sobre quantas cidades? Tem um cálice a beber. É na proporção, do mesmo modo que tem essa distinção de galardão, de abrangência pelo cálice, existem também níveis de disciplina. Pastor, eu não concordo com esse negócio de ficar fora do reino, em trevas exteriores, não concordo. Mas você concorda sobre o reino, sobre a posição no reino? Aí eu concordo. Irmão, se tem galardão, obrigatoriamente tem disciplina. Porque o galardão não é pelo que fez, e a disciplina é por não fazer. Se tem o galardão, tem a disciplina, é inevitável. Ou se não tem disciplina, também não tem galardão. Sim, tira tudo. Porque galardão e disciplina é o salário por aquilo que fazemos, que não contabiliza para a salvação, mas tão somente contabiliza para o reino. É por isso que Paulo vai explicar lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, na segunda epístola, que a entrada no reino requer sofrimentos. Atos capítulo 14, versículo 23, diz que o apóstolo Paulo, depois de constituir algumas igrejas, orientava os irmãos, dizendo que por meio de muitos sofrimentos, nos importa entrar no reino de Deus. Abram rapidamente aí em 1 Pedro, capítulo 1. Deixa eu mostrar algo para os irmãos. Antes de nós adentrarmos aqui para as questões finais. É 2 Pedro, tá, amados? Capítulo 1. O tempo é escasso. Não temos como entrar nos detalhes nesse sentido. 1 versículo 3, veja o que diz aí, olha. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus já te deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade é um viver de acordo com a vida de Deus em nós. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é o reino. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, atenção, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O apóstolo nos convida a crescermos, a irmos associando a essa nossa fé a prática de uma vida cristã saudável. É preciso associar, associa ao teu viver, vai associando aí o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando,
são os atos de justiça, né? Fazem com que estejais, ou com que não estejais, nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Versículo 11, diz para o seu irmão: pois desta maneira, fazendo assim, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a maneira que nós garantimos uma ampla entrada no reino? Fazendo essas coisas, procedendo, adicionando perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor, virtude, conhecimento, fé. É uma vida de intensidade na prática da vida cristã, vivida no corpo de Cristo. O livro de Daniel descreve como será o desfecho final de todas as coisas. Aquela visão, ele mostra como que uma grande pedra será cortada da montanha, sem auxílio de mãos, e será lançada contra a estátua. Aquela grande estátua que é vista na visão, ou no sonho de Nabucodonosor, representa a grande Babilônia. Não a Babilônia material, mas a grande Babilônia espiritual, que ao longo das eras tem sido erigida. Cosmo, os reinos do mundo que se opõem ao governo de Jesus Cristo. É dito que em um dado momento, uma pedra será lançada contra essa estátua. Essa pedra, no contexto de Daniel, é o reino de Deus que virá dos céus para destruir a estátua, para destruir os reinos do mundo, para destruir o cosmo, para destruir o sistema, a grande Babilônia. Aquela pedra que vem vindo é Cristo e os seus vencedores, que vem para tomar posse de um reino, que vem para assumir o governo dessa terra. É o que está descrito em Apocalipse capítulo 11. É o cavalo branco e seu cavaleiro e seus exércitos que vem marchando para a peleja, para julgar e para reger a terra. E o Apocalipse traz alguns esclarecimentos sobre o reino. Vamos ler 3 versículos de encerramento. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja, o reino do mundo se tornou. Quando a grande pedra for lançada, o reino se tornará do Pai e do seu Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando ele diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como